Bernardo sobre o papel, né, a situação do Brasil também com relação ao combate ao HIV, o que a gente tem hoje disponível para tratamento, para prevenção, e como agem esses programas estão hoje no SUS, também atende particular, como foram esses avanços, como é essa situação? Bom, vamos lá, fica até mais fácil depois dessa introdução histórica do Robson e esses comentários tão pertinentes da Mônica sobre o agente etiológico, né, para a gente conseguir conversar um pouco sobre o caminhar dessa pandemia. Eu sei que o Robson falou ali, não vamos falar de Covid-19 hoje, mas assim, o paralelo é inevitável, né? Então, a gente vivendo uma pandemia agora, a gente precisa lembrar, quem está aqui ouvindo a gente, que a gente já vive outra pandemia há 40 anos. E realmente o HIV é um vírus muito peculiar, acho que a Mônica deixou bem explícito isso, e desde já mostra o desafio que ainda é atual da gente conseguir desenvolver armas tanto de tratamento, que a gente vem a largos passos caminhando, mas principalmente de prevenção. E quando eu falo de prevenção, a gente toca no principal tabu desse vírus, né? Porque existe um lado social que eu acho que o Dario vai comentar mais extensamente depois, que cerceia toda essa discussão. O HIV, até a gente descobrir lá, você falou de 1980, 1981 principalmente, se eu não me engano, foi dia 5 de junho a publicação, em 1981, dos primeiros casos de pneumociste carine, né, pneumociste girovese, que é aquela pneumonia fúngica que você falou, e veja bem, eu até fiz um post sobre isso, não parece alguma doença que a gente conhece bem hoje? Uma pneumonia desconhecida que começa de repente e a gente não sabe o que causa. E olha o quanto que demorou naquela época, demorou 1 ano para a gente descobrir que aquilo era de fato, que doença que era, e ainda assim, quando a gente descobriu em 82, a gente não sabia ainda o que causava. E durante muito tempo isso estigmatizou uma população que começou a se repetir em relação à população principalmente afetada, que eram os homens que faziam sexo com homens, e trouxe todo aquele estigma da peste gay, do câncer gay, até a gente conseguir descobrir que, na verdade, era um vírus, em 83, com todas essas peculiaridades genéticas e esses desafios aí para a gente desenvolver armas, né? É importante, nesse momento, já deixar bem claro para quem está ouvindo a gente aqui, a diferença de HIV e AIDS, né? Que muita gente fala HIV/AIDS como se fosse uma coisa só. Isso, de fato, simplifica um pouco a nossa comunicação, mas são coisas absolutamente distintas e, principalmente, hoje. Você pode tranquilamente viver com HIV e não ter a síndrome da imunodeficiência adquirida, não desenvolver, portanto, a AIDS. Então, a gente tem que estabelecer essa diferença do que é infecção e do que é doença, principalmente no mundo onde a gente se encontra hoje, onde você pode viver com o vírus sem manifestar a doença, a depender da sua adesão ao que a gente tem de tratamento. Infelizmente, é uma infecção para a qual não há cura. E a Mônica elucidou bem aqui os motivos pelos quais é tão difícil. A gente até tem alguns trabalhos em desenvolvimento no momento, alguns casos que algumas pessoas aqui já devem ter ouvido falar, né, da cura do HIV. Inclusive, a gente tem uma linha de pesquisa no Brasil, aqui na Unifesp, muito promissora, do Dr. Ricardo Dias, né, em relação ao tratamento curativo para o HIV, mas isso ainda está em fase de pesquisa clínica. Esses pacientes ainda estão sendo seguidos para a gente ver se realmente essa cura foi uma cura funcional, uma cura esterilizante de fato, mas a gente discute aí mecanismos de conseguir erradicar esses reservatórios, como a Mônica bem falou, de HIV latente, mesmo naquelas pessoas que hoje aderem ao tratamento antirretroviral. E aí, um marco que você me pediu, não tem como a gente não eleger esse como o principal marco da história do HIV, que foi o desenvolvimento da terapia antirretroviral de alta potência. Então, se a gente coloca lá atrás, se a gente volta para lá 1980, quando a gente teve os primeiros antirretrovirais surgindo, a gente tinha um tratamento pautado em monoterapia. Eu até convido aqui as pessoas, se não assistiram ainda, a assistirem um documentário, né, que é o Carta para Além dos Muros. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, onde tem vários relatos de alguns mestres meus, com quem eu aprendi e aprendo até hoje, dentro do Emílio Ribas, algumas passagens do documentário dentro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e muitos depoimentos de pessoas vivendo com HIV, alguns que vivenciaram aquela experiência de viver com HIV num mundo onde parecia que ainda eram sinônimos, e de fato ainda eram.
né? Lá atrás era difícil você diagnosticar HIV e não ter AIDS, era muito difícil porque você já diagnosticava muito tardiamente. E quando a gente tinha, naquele momento, uma terapia pautada em monoterapia, eu tinha só zidovudina, basicamente, eu tinha uma terapia antirretroviral de baixa eficácia e que expunha essas pessoas que viviam com o vírus a eventos adversos muito incompatíveis com a continuidade dessa terapêutica. Então, basicamente, as pessoas tinham que escolher se iam morrer de AIDS ou se iam morrer dos efeitos colaterais das medicações que iriam utilizar. E mesmo utilizando, sabiam que o efeito não ia ser tão bom suficientemente para evitar o desfecho que se queria evitar naquele momento. Só lá em 1996, 97, quando a gente começou a ter o desenvolvimento dos inibidores de protease, né, a gente começou a falar de terapia antirretroviral de alta potência, aquela terapia antirretroviral que deixa o paciente que vive com HIV indetectável. E aqui, para deixar claro para as pessoas também, é exatamente o que a Mônica acabou de comentar. Se a pessoa adere a essa terapia antirretroviral, significa que eu não vou conseguir detectar uma quantidade mínima de carga viral no sangue dessa pessoa, portanto, ela vai estar indetectável. Mas, ainda assim, ela vive com HIV. Porque eu sei que há células do sistema imune destas pessoas que albergam esse vírus em alguns reservatórios. E aí mora o desafio do tratamento curativo, né? A gente estimular esse vírus que está ali latente a se tornar ativo e conseguir, então, erradicá-lo. Isso é que é tão difícil por todas as peculiaridades do HIV. Então, de fato, esse foi o grande marco.